Bom, como para essas alterações, todas essas alterações hemodinâmicas, existem compensações, também existem consequências, tá? Então, por que que é tão grave? Por que que a gente fala de choque sobre uma emergência? Porque existem consequências que são muito globais ou muito específicas, né? Quem é que paga um preço por isso são os tecidos, e alguns em maior quantidade, outros menos, dependendo de qual é a relação deles com essa oferta. Então, por exemplo, os rins sofrem, porque eles dependem muito de fluxo de sangue. Os pulmões sofrem, porque eles são muito dependentes de volume, e em situações de queda de volume, eles meio que surtam e começam a produzir líquido inflamatório, e isso causa déficit respiratório. Então, as consequências são muito graves, né? E muitas vezes elas até nos ajudam a chegar no diagnóstico de choque. Então, como consequência global, a gente tem queda da perfusão tecidual, dependente da etiologia, tá? Então, tem déficit de perfusão tecidual, déficit de oxigenação tecidual, pode ter ou não queda de retorno venoso, como consequência disso, queda de débito cardíaco, e a diminuição de perfusão tecidual e entrega de oxigênio faz cair ali a entrega do substrato que dá energia para a célula, né? Então, a gente vai relembrar aí um pouquinho da bioquímica, né? Oi, Selene, tudo bem? Selene volta. Selene é uma pessoa que vocês têm que ouvir muito, porque a gente fala muito a nível ali, né, molecular sobre a causa da morte. A causa da morte está aqui. Então, a gente sabe que para obter energia, a célula, ela inicia, né, um processo ali de respiração aeróbica que depende de oxigênio dentro de toda essa sequência, né, de toda essa cascata. Bom, aí a gente produz ATP a partir de toda essa reação, né, essa reação ali intracelular para obtenção de energia. Só que olha como lindo, maravilhoso é o engenheiro que projetou a gente. Quando falta oxigênio, essa fórmula, ela não, essa reação, ela não chegaria no final, ou seja, não produziria energia. Então, a gente, na ausência tanto de glicose quanto de oxigênio, a gente consegue desenvolver uma via acessória, que é uma via anaeróbia. Só que qual que é o problema dessa via anaeróbia? Ela também tem como objetivo a produção de energia ali no final, a gente produz ATP, como a outra, porém em menor quantidade, então a gente produz menos energia, ou seja, eu vou ter que diminuir, né, desacelerar a função celular, porque eu estou produzindo menos energia. E o problema da respiração anaeróbia, ou seja, na ausência de oxigênio, é que o processo para obtenção de energia é através de fermentação. É uma reação de fermentação. Fermentação, a gente está falando em produção de algo, né, que altera o pH metabólico. Como aqui no caso, a gente está falando do lactato. Então, essa reação de fermentação, né, de glicólise anaeróbia, na ausência de oxigênio, ela produz duas moléculas de lactato. E o lactato, ele é um dos fatores que colaboram para a acidose láctea, para a mudança do pH, né, no paciente. O maior problema do paciente em choque, essa evolução da acidose láctica, é que ela vai diminuindo as respostas a catecolaminas, que são as moléculas que vão fazer um dos perfis de compensação de toda essa alteração hemodinâmica, né? A gente está falando da parte de estimulação simpática. Então, quanto mais lactato o meu paciente produz, menor é a resposta compensatória dele. Tá? E, inclusive, de fármacos que simulam catecolaminas. A gente precisa tratar dessa forma, muitas vezes. Administrar catecolaminas exógenas. Então, quanto mais lactato o paciente tem, menor é a resposta. Uma das formas da gente avaliar, não é microscopicamente, mas a nível molecular, qual é o grau ali de gravidade do choque, é por análise de lactato. Então, a gente já consegue fazer isso. A gente consegue dosar o lactato e saber quanto de lactato esse paciente produziu. Dependendo da quantidade de lactato, significa que ele desviou essa respiração de aeróbia para anaeróbia. Quanto menor a quantidade de oxigênio tecidual, mais lactato ele vai produzir. E aí a gente consegue tentar corrigir essas alterações. Bom,
Compensações fisiológicas, coisas que a gente precisa se atentar no nosso paciente, porque ele pode estar tentando compensar e a qualquer momento essa compensação não vai existir mais. A primeira compensação é a mais rápida e a que não se sustenta por muito tempo é a estimulação simpática, tá? Então, quer chutar certo numa prova de fisiologia? Qual é a compensação fisiológica de tal patologia? Vai para a estimulação simpática que dificilmente você vai errar, tá? O que é que acontece no paciente em choque circulatório? Ele vai ativar um mecanismo, né, lá no sistema nervoso central, no nosso bulbo, na região de bulbo, que é o nosso centro vasomotor, para que haja como resposta duas coisas. Primeiro, o aumento da frequência cardíaca lá no nódo sinusal. Então, ocorre como resposta do sistema simpático um aumento da frequência cardíaca, né? Via aqui nervosa. E, além disso, ocorre também uma estimulação do nosso tronco simpático, lá nos gânglios simpáticos, ali próximos à coluna, às vértebras torácicas, para estimulação tanto também do coração, por aumento da frequência cardíaca, quanto por vasoconstrição. Então, a gente observa como consequência disso, taquicardia e vasoconstrição periférica. Por isso que a pressão arterial ela não pode ser sinônimo de choque, porque esse mecanismo ele é muito rápido, só que ele não sustenta por muito tempo, tá? Sistema simpático, ele consegue sustentar por 3 dias isso. Depois a gente já começa a ver que ele entra em um estágio de... Como é que é a palavra? Ele meio que acostuma com isso, tá? E aí essa compensação não vai existir mais. Um outro mecanismo compensatório, eu achei lindo, maravilhoso esse mapa mental. Eu acho que a gente devia fazer mapas mentais para tudo. Eu preciso aprender a fazer isso, eu ainda não aprendi. Isso aqui eu colei de uma pessoa. Essa Lari Pharma. Deve ser da farmácia. O povo da farmácia é um povo bem sistemático, né? Então eles conseguem fazer. Bom, foco aqui. Um outro mecanismo que a gente compensa é um mecanismo que é hormonal. Ele sim sustenta por mais tempo, só que ele demora para começar, tá? Então a gente está falando de um mecanismo que demora alguns dias aí para começar. O primeiro deles, né, e a gente vai envolver vários órgãos aí, é a ativação do nosso sistema de SRA, sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Então, só relembrando o que é essa cascata. Quando os rins, eles percebem diminuição de débito cardíaco, diminui o volume de sangue que está chegando para eles, lá nos néfrons, um conjunto de células que tem essa sensibilidade à alteração de pressão, de quantidade de sódio que passa ali nos néfrons, no glomérulo, eles percebem essa diminuição e ativam essa cascata através da liberação de renina. A renina, na circulação, ela chega até o fígado, então ela vai para a circulação e chega até o fígado, e inicia um processo de biotransformação de angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 na circulação, ela chega até os pulmões, então vai ser convertida na sua forma ativa, de angiotensina 1 em angiotensina 2, por uma enzima, que é a enzima conversora de angiotensina, também conhecida como ECA. A angiotensina 2, ela tem várias funções. Uma delas é estimular a produção e liberação de aldosterona pela glândula adrenal. Além de estimular a produção de aldosterona pela glândula adrenal, a angiotensina 2, ela tem uma função de vasoconstrição nos vasos. Então, ela promove aumento da pressão arterial por vasoconstrição, tá? Então, o sistema de SRA, ele tem como objetivo a vasoconstrição e, além disso, aumento de retenção e sódio e água. Por quê? Porque a aldosterona, ela vai agir aqui nos túbulos renais, aumentando a reabsorção. Quando eu falo reabsorção, é sair sódio daqui e vir para cá. Se aumenta a quantidade de sódio no sangue, quem é que vem junto? Tem até uma musiquinha do Silvio Santos que diz que aonde o sódio vai, a água vai atrás. Vocês nem lembram do Silvio Santos, tudo bem. Se vem água, então eu estou falando de aumento de volume. Aumento de volume está relacionado ao aumento ali de retenção de água. Então, é um mecanismo que a gente faz nos rins. Isso está correlacionado como consequência, né, desse mecanismo
a oligúria, e é ruim isso para os rins. O rim, ele precisa filtrar, não é para ele pegar tudo de volta. Então, a oligúria no paciente em choque está correlacionada com o aumento aqui da reabsorção de sódio na via tubular. Por quê? Por causa desse mecanismo. Um dos fatores é esse mecanismo, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vocês concordam comigo que quanto mais intensa a ativação, menor é a produção de urina? Então, cai a quantidade de urina por conta desse mecanismo, tá? A gente começa a colocar sódio para dentro do sangue e não mais para a urina, e aí diminui o volume urinário. Um outro mecanismo fisiológico aqui compensatório e que é rápido, ele não é tão lento, é a liberação de cortisol pela glândula adrenal. Então, só relembrando aqui fisiologia, né? Quando por algum estresse, né? Então, o fator de estresse, ele é ativador de hipotálamo. O hipotálamo, então, libera um hormônio, né? Que vai estimular a liberação lá na nossa hipófise de ACTH. E o ACTH é um hormônio que estimula a glândula adrenal a secretar cortisol para a circulação. O que é que o cortisol vai ter de efeito? Como que ele vai ajudar a parte hemodinâmica? O cortisol, ele tem como efeito promover a vasoconstrição. Isso é bom até, porque ele está mantendo o paciente a vida. E o cortisol, ele aumenta a retenção de líquidos. Então, se aumenta a retenção de líquidos, consequentemente, aumenta a volemia. Além disso, a estimulação neuroendócrina também está correlacionada com a liberação de aldosterona, naquele mecanismo que eu falei agora anteriormente, tá? Então, a aldosterona, ela age nos túbulos renais, promovendo aumento da reabsorção de sódio e, consequentemente, de água. Então, tudo isso colabora para a melhora ali hemodinâmica, mas são mecanismos compensatórios. Toda vez que a gente ativa algo para compensar, a gente paga o preço lá na frente. Então, a gente vai chamar isso de consequências. Quais são as consequências que a gente vai pagar com tudo isso? No sistema cardiovascular, diminui pré-carga, diminui volume, né? Então, dependendo aí da fisiopatologia do choque, pode cair o volume de retorno, como no caso obstrutivo, como no caso hemorrágico. Os outros não necessariamente. Então, no choque cardiogênico tem diminuição de pré-carga? Não. No choque anafilático tem diminuição de pré-carga? Não, tá? Mas, em algum grau, a gente sempre vai ter diminuição de débito cardíaco, né? Então, o débito cardíaco é uma consequência aí para esses choques. A taquicardia, em quase todos os choques, ela vai estar presente, então é um mecanismo compensatório bem presente no sistema cardiovascular, e uma vasoconstrição periférica inicial também, tá? Por que eu estou chamando a atenção aqui para a taquicardia como um CAPS? Porque quando a gente fala em aumento de frequência cardíaca, isso aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio. E a gente está falando em choque de um modo geral, que significa diminuição de oxigênio para todo mundo. Então, olha só como é um ciclo vicioso. Diminuição de oxigênio para todo mundo, o coração tem que trabalhar mais, mas tem que consumir mais oxigênio. Pô, vai chegar uma hora que vai entrar em colapso. Aumenta, por conta desse aumento do trabalho, precisa aumentar a perfusão coronariana e a perfusão miocárdica, tá? Toda vez que o coração está contraindo, então, o coração ele é um órgão egoísta e altruísta. Ele tem momentos de egoísmo e momentos de altruísmo. E olha só que lindo e maravilhoso é. O coração, ele precisa ser mais altruísta do que egoísta. Então, ele tem um período maior de doar sangue para todo mundo e um período menor para receber sangue. Só que já é um período mais curto. Quando a frequência cardíaca aumenta, significa que o momento de altruísmo, a hora que ele está recebendo sangue, vai diminuir ainda mais. Então, ocorre diminuição da perfusão coronariana e da perfusão miocárdica. E isso pode fazer com que o coração entre em colapso. Esse colapso é chamado de arritmias, tá? Então, por que o paciente em choque pode apresentar arritmia? Porque ele é um cardiopata? Não. Porque essas fases compensatórias do sistema cardiovascular fazem com que ele tenha que consumir mais oxigênio e isso faz ele entrar em colapso. Então, as taquiarritmias ou arritmias, elas ocorrem por causa disso, em consequência disso. Sistema pulmonar. No sistema pulmonar vai ocorrer um aumento da ventilação por minuto para tentar compensar essa falta de oxigênio.
Aumento de frequência respiratória e aumento de consumo. Se eu trabalho mais, eu consumo mais. O problema disso é que um déficit de perfusão nos alvéolos, diminuição de perfusão nos alvéolos, estimula, né, ativa um gatilho de edema na região. Então, os pacientes, eles podem apresentar edema alveolar, edema no alvéolo, então dentro lá do alvéolo. Então, imagine o alvéolo aqui, e aí o edema das células, ele começa a se formar e acumular aqui, ó, aqui dentro. Então, vocês concordam comigo que diminui a área de oxigenação? Então, vai diminuir a quantidade de oxigênio passando aqui para o capilar, tá? Isso, quando a gente tem um edema alveolar muito intenso, por diminuição da perfusão, pode levar o paciente a uma síndrome da angústia respiratória aguda, por liberação de mediadores inflamatórios. Então, quanto mais inflamação eu tenho no alvéolo, mais difícil vai ser a respiração desse paciente, que é o que a gente chama de SARA. Quem é o campeão de audiência a desenvolver SARA por conta de choque circulatório é o gato. Todos podem, mas o gato é um paciente que é mais sensível a essa consequência, tá? Então, o pulmão do gato, ele sofre muito mais com essa hipoperfusão em relação aos outros animais. Então, eles fazem mais edema em consequência do choque, mais que as outras espécies. Os rins, eles são muito dependentes de volume de sangue, porém, eles são órgãos que conseguem lá no sistema, né, de SRA compensar isso, eles nos ajudam a compensar. Então, é um órgão que tem uma capacidade de manter, né, essa regulação, tem uma capacidade de manter uma autorregulação. O problema é quando a pressão ela começa a cair, ele percebe, vai lá e ativa o sistema de SRA, ok? Por aumento de retenção de sódio, consequentemente de água. O problema do rim é quando a pressão está muito baixa. E aí a gente está falando de pressões arteriais médias abaixo de 60. Então, pressões arteriais médias abaixo de 60, isso causa um bloqueio renal com relação a essa autorregulação. Então, o rim não consegue mais ativar a cascata de SRA. E aí, o sódio não vai ser mais retido e a pressão não vai ser mais mantida. Então, hipotensões muito severas, elas meio que silenciam o rim. Então, isso é ruim, porque a gente não vai ter mais esse mecanismo compensatório para ajudar. Um outro órgão que a gente esquece muito no cão e do gato e lembra muito no cavalo é o trato gastrointestinal, os intestinos. O intestino, ele é considerado um tecido não primordial pelo nosso sistema, né? Então, ele é periférico. Quando a gente fala em diminuição de perfusão periférica, o trato gastrointestinal entra na jogada. Só que a gente tem que lembrar que aqui, ó, esse desenho, né, mostrando um corte, a parte histológica, né, dos enterócitos. Então, os enterócitos estão aqui, microvilosidades para cá, aqui o lumen intestinal e aqui a circulação. Essas células, elas fazem a função de barreira aqui. Como elas fazem a função de barreira, as bactérias que convivem dentro do intestino não vão entrar, elas precisam conviver aqui, não aqui. Quando essas células não recebem mais sangue adequadamente, quando diminui a quantidade de sangue, né, o volume de sangue que está chegando aqui, o que é que acontece com elas? Elas morrem. Quando morre uma célula dessa, vocês concordam comigo que agora eu quebrei a barreira? Então, a bactéria aqui, feliz, vai passar para a corrente sanguínea muito facilmente, ela não vai mais querer viver no lúmen. A gente chama esse processo de morte de enterócito, seguida de absorção, né, passagem de bactérias do lúmen para a circulação de translocação bacteriana. E geralmente é um processo que colabora para a piora ou para o óbito do paciente. Muitos animais acabam morrendo por isso, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar em oxigenar, pensar em perfundir trato gastrointestinal. Ele também é um órgão que tem que ser acompanhado ali durante o paciente em choque. Tá? A gente considera o trato gastrointestinal como um órgão de choque no cão e no cavalo, né? No fígado, o que é que acontece de consequência? Diminuição de perfusão, quando ele recebe menos sangue, diminui a gliconeogênese, formação de glicose através de nova via. E isso faz com que o paciente fique hipoglicêmico. Eu já não estou falando de uma condição em que a energia está caindo,
Se a energia está caindo e eu forneço menos glicose ainda, isso vai entrar em um colapso, né? Então, a hipoglicemia é em consequência da diminuição de gliconeogênese hepática. Além disso, o fígado que não recebe sangue não trabalha. Se ele não trabalha, o que é que vai acontecer como consequência grave aqui? Diminuição na síntese, né, e liberação de fatores de coagulação. Então, esse paciente ele tem mais predisposição a sangramentos. Então, é um órgão que a gente precisa olhar assim com bastante critério no paciente em choque. E a hipotermia também é um fator que piora o quadro de coagulação, né, de hipocoagulação. Enzima só funciona em temperatura normal. Quando a temperatura é baixa, elas não funcionam bem. Quando a gente fala na cascata de coagulação, é uma cascata de reações enzimáticas. Então, quanto menor a temperatura, menor vai ser a reação. Então, mais esse paciente vai sangrar. A hipotermia não é pelo fígado, a hipotermia é por déficit de circulação mesmo, né? Mas isso é uma consequência do choque. Uma forma que a gente tem de diagnosticar e prognosticar o nosso paciente, né, saber quão grave ele está, é pela análise de lactato. Então, a gente está falando lá a nível celular, né? A avaliação de lactato hoje ela é considerada uma avaliação da microcirculação. Então, estou falando lá no capilar, o que é que está acontecendo lá com a entrega de oxigênio nas células? Como a gente viu a via, né, aeróbia e anaeróbia, a gente sabe que pela via anaeróbia a gente produz lactato. Na via aeróbia, não. Então, a dosagem do lactato sérico é uma forma de avaliação dessa perfusão regional, dessa perfusão, né, tecidual. Ela é específica? Não, ela é sistêmica. Então, a gente coleta um volume de sangue, faz essa análise em uma máquina que chama lactímetro, que não é uma máquina difícil de ter, e aí a gente tem esse valor de lactato. O normal é que seja abaixo de 2,5. Acima de 2,5 milimol por litro é considerado como algum grau de hipoperfusão. Ela fala onde é essa hipoperfusão? Se é intestino, se é rim, se é... Não, é sistêmico. Aí a gente teria que investigar. Valores acima de 7 milimol por litro é considerado como um valor de hipoxemia tecidual grave. Alguém não está recebendo muito oxigênio, tá? O ideal é sempre a gente padronizar a coleta. Então, ou fazer só coleta em artéria, ou fazer só coleta em veia. Por quê? Porque se a gente for pensar em um ciclo como um todo, o sangue ele tem uma característica de quantidade de oxigênio diferente. Então, o caminho também do lactato vai ser diferente. Então, por isso que a gente tem que padronizar. Porque a gente pode ter uma margem de erro grande. Se, por exemplo, um colega coletou em artéria, e aí eu fui lá e coletei em veia, pode dar uma diferença de até 0,2 milimol por litro. Tá? Isso é muito, né? É uma análise aí com uma margem de erro grande. Esse aqui é um documento que ele lista as diretrizes para tratamento do paciente em choque, em sepse, tá? Então, aqui eu coloquei mais como a sepse, como um fator ali de parâmetro. Só que o que eu quero chamar a atenção no artigo é que ele diz o seguinte, que uma recomendação é que a avaliação inicial do lactato tem evidente implicação prognóstica, devendo ser medido sempre se houver suspeita de sepse. Então, significa que o paciente que chega e eu estou suspeitando de sepse, a recomendação de fazer a análise do lactato ela é forte em quase todo paciente, tá? Na verdade, eles fazem em todos, né? Então, a recomendação é forte. E eles verificaram que o grupo de pacientes que apresentou uma limpeza do lactato de aproximadamente 38 a 34% sobreviveram mais do que aqueles que tiveram uma correlação ali menor, uma limpeza menor. O que significa isso? Vou usar um gráfico aqui, acho que é mais fácil. Quando o nosso paciente chega, então vamos colocar aqui num gráfico de tempo e concentração de lactato. E de tempo. Meu paciente chegou aqui. Aí eu fui lá e analisei o lactato dele. Deu 7. Bateu 7. Falou, opa, hipoxemia grave. Aí, deu 1 hora de tratamento e eu repeti o lactato dele. Caiu para 2. Isso aqui, ó, é clearance.
que é limpeza. Tá? Então, quanto que eu limpei desse lactato? Então, a minha terapêutica aqui, de 1 hora, ela conseguiu fazer eu diminuir muito o lactato. Agora, se eu pego um segundo paciente que estava na admissão, ele estava com 4. Fiz o lactato de 1 hora e deu 3,5. Quem está pior? Quem está pior é esse segundo, porque a limpeza dele foi muito baixa, foi meio. Mesmo se ele chegasse em 2, ele mesmo assim ainda limpou menos que o outro. Então, o que eles querem dizer com a recomendação é o seguinte, que o lactato ele tem que ser avaliado a cada 1 ou 2 horas até que a gente chegue em valores normais. E ele é uma forma da gente guiar a nossa terapia. Então, para saber se está dando certo, a gente analisa o lactato depois. Então, eu tenho que ver o lactato antes e o lactato depois, no paciente choque séptico. Já tem uma recomendação de se usar nos outros animais também. No cardiopata, não, mas nos outros animais também. A recomendação para a sepse é que a gente faça a cada 6 a 8 horas, mesmo depois de ter instituído o tratamento e ter dado certo, tá? Então, o mais importante é a gente estabelecer, né, isso como um critério ali. Pacientes que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a análise de lactato, porque eles produzem lactato por conta de doenças. O oncológico, então o câncer, a célula cancerígena, ela produz mais lactato que o normal. Inclusive, é uma via para alimentação da célula cancerígena. O endocrinopata produz mais lactato que o normal, então o lactato dele vai estar lá, 3,5, 4, como normal. E o cardiopata, tá? Ele também é um paciente que tem um valor de lactato mais alto. Para esses, o mais importante é estabelecer uma meta. Então, se ele chegou com 4, que pelo menos ele mantenha 4 dentro de 1 hora. Agora, se ele foi de 4 para 5, significa que ele piorou, tá? Então, melhorou um pouco, ok. Não vai a querer que ele entre em valores normais, tá? Então, a gente estabelece meta para esses pacientes e não necessariamente chega nos valores normais. Então, o mais importante hoje para análise de lactato é, quanto mais rápido eu cair, melhor é. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre alguns parâmetros, né, fisiológicos e o tratamento, né, desses pacientes em choque. Eu vou depois propor um exercício para a gente fazer na próxima aula, para poder desenvolver daí esse raciocínio, né, mais clínico com relação ao choque. Lembrando que essa aula, ela se aplica à anestesia, à cirurgia e à clínica médica, tá? Então, o paciente crítico, ele não escolhe setor, né? Ele escolhe quem é que vai cuidar e eles nos escolhem, né, na verdade, para que a gente consiga salvar aquela vidinha. Então, independente se você gosta de clínica, cirurgia, anestésio, saber tratar o paciente que vai morrer é uma obrigatoriedade ali do médico veterinário, ok? Um abraço, bom descanso e até breve.